E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Carnificina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E no vídeo de hoje eu fiz uma seleção com os meus filmes de terror favoritos. Foi muito difícil, vocês não têm ideia, porque eu sou apaixonado por diversos filmes do gênero. Então provavelmente vai ter uma segunda parte, porque só uma lista não dá para colocar os meus favoritos. Mas eu fiz questão de colocar aqueles filmes que me causaram maior impacto, que me deixou com um frio na espinha, ou que me fez pensar durante dias. Então é essa seleção de filmes que eu escolhi colocar nessa lista, tá bom? Então antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreva no canal se você for novo por aqui e claro, ativa o sininho para ficar sempre atualizado com os vídeos que a gente posta aqui no canal. E também já vai pensando na sua lista, porque logo depois que acabar esse vídeo, quero ver nos comentários os filmes favoritos de vocês, tá bem? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Pra começar a lista, o primeiro filme que irei citar é um filme de possessão, meu filme favorito de possessão, e por incrível que pareça, não é O Exorcista. Na verdade, se chama Enigma do Mal, lançado em 82, que na minha humilde opinião, tem as cenas de possessão mais perturbadoras do cinema. Baseado em uma história real, o filme conta sobre a vida de Carla, uma mãe solteira que é estuprada por uma entidade invisível várias vezes, mas ninguém acredita em suas histórias. Ao ser submetida a testes conduzidos por especialistas em fenômenos paranormais e psicológicos, comandado pelo pesquisador Phil, fica claro que o que ela diz não é produto de uma mente doentia, e que acabou sendo um dos casos mais polêmicos e controversos dos Estados Unidos. Primeiro, preciso pontuar que esse filme é muito subestimado e infelizmente poucas pessoas conhecem ele, que a história é bem parecida com o que aconteceu de verdade, o que deixa tudo muito mais macabro. E uma curiosidade é que esse caso em específico é um dos únicos onde vários cientistas entraram, vários psicólogos e tudo mais entraram para poder entender o que estava acontecendo com essa mulher e infelizmente eles não conseguiram descobrir o que estava acontecendo. Muitos tiveram até algumas experiências sobrenaturais ou até mesmo que não tivesse explicação, então realmente eles não tinham ideia do que estava acontecendo ali. E a forma como o filme aborda isso é de uma maneira muito pesada, só da gente saber que aquilo realmente aconteceu e que a história real consegue ser bem mais perturbadora, deixa a gente muito sufocado em certos momentos, porque a gente tem o personagem de uma mãe, a gente tem a história de uma mãe solteira com vários filhos, lidando com diversos problemas, tendo que sustentar a sua família e ainda por cima é estuprada por uma entidade, por uma força invisível que espanca ela também. Então é bem explícito, tem cenas bem marcantes, bem chocantes, e a gente conta com a incrível atuação da atriz Barbara Hershey, que tá absurdamente incrível nesse filme, sério. Eu acho que é o filme da carreira dela, infelizmente ela foi um pouco esquecida, mas esse filme em específico eu daria todos os prêmios do mundo pra ela por conta da sua atuação, porque ela consegue entregar bastante desespero e a gente fica muito sufocado junto com o personagem dela. Então por isso esse é um dos meus filmes favoritos, é um filme bem pesado, é um filme assim que me chocou bastante quando assisti, e infelizmente vocês não vão conseguir conferir em nenhum tipo de plataforma, mas vocês podem procurar na internet, facilmente conseguem encontrar para conferir, e aqui no YouTube tem vários vídeos falando sobre o caso real para quem quiser conferir também, vale a pena. E o próximo filme da minha lista de favoritos é um filme espanhol lançado em 74, que eu considero um dos melhores filmes de zumbis que já assisti. E o nome dessa pérola é Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos. Nome bonito, né? O longa conta a história de Edna, que vai visitar sua irmã e no meio da viagem acaba sendo atacada por zumbis, que surgem através de contaminação radioativa, causada por uma máquina detetizadora de pragas. Bom, pela sinopse talvez vocês possam achar que esse filme seja trash, mas muito pelo contrário, ele é um filme bastante sério, é um filme que tem até algumas críticas sociais, principalmente sobre dependência química, é um filme muito interessante que eu encontrei numa seleção de filmes, uma matéria falando sobre filmes de zumbis, que eu não tinha assistido ainda. Como eu sou muito fã de filmes do gênero, eu acabei pesquisando filmes de zumbis que eu não tinha conhecido, eu acabei baixando esse, assisti, foi uma das melhores experiências que eu
tive. É um filme muito sério, muito à frente do seu tempo, apesar de ter sido lançado nos anos 70, você jura que ele foi produzido há pouco tempo, até mesmo pela qualidade da fotografia, pela qualidade da direção do diretor Jorge Grau. Se não me engano, esse foi o único filme de terror dele que ele dirigiu, e é um baita filmaço, vale muito a pena. E assim, é um dos poucos filmes de zumbis que realmente me causaram frio na espinha, e por isso ele tá na minha lista, certo? Esse filme vale muito a pena, tudo nele é perfeito, trilha sonora e principalmente maquiagem prática, que é chocante, e tem um dos finais mais surpreendentes que eu já vi dentro do gênero, tá? Então assistam esse filme, infelizmente ele é outro que vocês não encontram em nenhum tipo de plataforma para poder conferir, mas conseguem encontrar facilmente na internet, tá bom? E agora o próximo filme é daqueles pesadões que precisa ter um bom psicológico para poder assistir. Estou falando de Martyrs, lançado em 2008, que é um clássico francês considerado por muitos como um dos filmes mais perturbadores da história. E não é só por isso que eu gosto dele. O longa conta a história de Lucy, uma garota de 10 anos que esteve desaparecida por um ano quando é finalmente encontrada numa estrada, louca e desorientada, sem conseguir contar o que aconteceu. Seu corpo, apesar de maltratado, não tem indícios de violência sexual, então é levada a um hospital onde se afeiçoa a outra garota chamada Ana, que passa a cuidar dela e estreitar laços de amizade para que supere a experiência traumática que viveu. 15 anos depois, Lucy está completamente fora do controle, em busca dos responsáveis por todo aquele sofrimento, envolvendo Ana em acontecimentos com consequências imprevisíveis. Daí vocês me perguntam por que gostar de um filme tão violento. Na verdade, eu curto muito Martyrs pela junção perfeita do terror psicológico com a violência. Acho isso muito genial da parte da direção. Fora que ele tem uma pegada de niilismo, tem uma pegada bem reflexiva sobre o comportamento daquelas pessoas. Outro ponto bem interessante é que ele é um filme cheio de reviravoltas, não dá pra gente imaginar nada do que vai acontecer. É um filme que tem uma tensão bem constante. É um filme difícil de assistir, difícil de ingerir. Eu seria muito hipócrita de dizer pra vocês que esse filme me deixou baqueado apenas pelo fato de ter gore, de ter bastante violência, mas não, o que é mais repulsivo é o que leva aquelas pessoas a fazerem aquilo. Então, com certeza, é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na vida, sem exageros, tá? Infelizmente, ele não tá disponível em nenhum tipo de plataforma, mas vocês conseguem verificar aqui mesmo no YouTube, certo? Pra poder conferir, mas assista a versão de 2008, não a versão de 2016, que é um remake americano que ficou um lixo, tá? Então, cuidado com isso, assista a versão francesa de 2008, que vale muito a pena. E o penúltimo filme dessa lista de hoje é um grande clássico dos anos 70 que influenciou vários filmes slasher que a gente conhece hoje em dia. Estou falando do filme A Noite do Terror. Chegou o Natal e as garotas de uma fraternidade fazem planos para o feriado, mas estranhas ligações anônimas começam a incomodá-las. A polícia finalmente começa a se preocupar quando uma garota de 13 anos é encontrada morta no parque. Eles grampeiam o telefone da fraternidade, mas será que isso será suficiente para impedir a morte dessas garotas? Como eu amo esse filme, eu sempre assisto ele todos os anos, principalmente em dezembro, na época de Natal, justamente por ele se passar no Natal, mas vocês podem assistir a qualquer momento, tá? Vale muito a pena. Apesar de ser um filme lançado em 74, ele também é muito à frente do seu tempo. Você jura que ele foi lançado ontem por conta da proposta que ele tem. Ele é um filme que aborda temas importantes como aborto e feminismo e tudo mais, mas o bom dele mesmo é a construção do clímax. Ele tem um clímax muito pesado, é um filme muito seco, muito bruto. Fora que o assassino desse filme é muito bizarro e tem um dos finais mais antológicos assim que eu já assisti, sério. Esse filme é macabro, vale muito a pena, é um dos melhores, fora que influenciou diversos outros filmes do gênero que a gente conhece hoje em dia, como Pânico, Sexta-feira 13, enfim. Eu acho esse filme impecável em todos os sentidos. Assistam, e uma curiosidade é que o cantor Elvis Presley tinha esse filme como um dos favoritos dele, ele também sempre assistia no Natal. Só uma curiosidade boba mesmo, pra vocês terem noção que até o rei do rock aí adorava esse filme, certo? E uma boa notícia é que esse filme também tá disponível aqui no YouTube, só que dublado. Quem não se importar pode assistir, tá em ótima qualidade. Quem não gosta tem que procurar na internet pra ver a versão legendada, tá bom? É isso.
E pra finalizar a lista, esse filme eu considero um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na vida. Ele e Evil Dead. Só que por algum motivo eu esqueci de colocar Evil Dead na lista. Então vai ficar pra próxima, certo? Eu tenho até tatuagem aqui sobre Evil Dead, só que infelizmente eu acabei esquecendo, então deixa pra próxima. Estou falando do filme Parque Macabro, lançado em 62. Três amigas apostam corrida num carro, que após bater numa murada de uma ponte, submerge na água turbulenta e lamacenta do rio. Mary Henry sai da água e não consegue explicar nada do que aconteceu. Atormentada pelas visões macabras de um homem que não sabe quem é e por que a persegue, consegue emprego como organista em uma igreja. Mas o que viria depois, embora tudo parecesse não passar de um pesadelo causado pelo choque do passado, fatos aterrorizadores e o verdadeiro pesadelo estaria só para começar. Esse, na minha opinião, é o filme mais injustiçado da história. Esse é de verdade, gente. Vocês não têm noção. Primeiro porque o diretor Herc Harvey morreu e não teve o devido reconhecimento por conta desse filme. Porque quando ele foi lançado, foi um verdadeiro fracasso de bilheteria. E foi só ter reconhecimento depois. E segundo porque ele serviu e ainda serve de inspiração para vários outros filmes que a gente conhece hoje em dia. O próprio Romero, por exemplo, se inspirou nesse filme para fazer A Noite dos Mortos-Vivos. O Sexto Sentido também, o filme Os Outros, vários outros filmes. Quando vocês assistirem ele, vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Fora que esse filme tem uma pegada de expressionismo alemão muito legal, tem uma vibe gótica muito interessante. É um filme que causa um certo tipo de incômodo por conta de algumas aparições que tem nele, por conta de alguns efeitos práticos e principalmente por conta da trilha sonora. Afinal de contas, a protagonista toca numa igreja, então tem uma trilha super fúnebre dentro dessa igreja. A trilha do filme todo é muito bizarra, muito mórbida. Assim, eu me senti bastante incomodado assistindo esse filme e foi o filme que me fez perder o preconceito com filmes em preto e branco, tá? Sim, eu tinha um pouco de resistência e esse filme tirou essa resistência. Eu fiquei muito chocado porque ele é um filme bastante atual também, apesar de ter sido lançado em 62, né? E assim, é muito chocante esse filme, sério mesmo, assistam porque vale muito a pena. E uma notícia boa é que ele tá em perfeito estado aqui no YouTube também para poder conferir e legendado. Vale muito a pena, ele é um filme curtinho e eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Bom, galera, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa aquele like que ajuda bastante. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, certo? Ativa o sininho também, que a gente posta conteúdo toda semana. E agora eu quero saber de vocês. Quais são os filmes de terror favoritos de vocês? Quero que vocês deixem pelo menos 5 opções aí embaixo, tá? Nos comentários. Quero ver aí nos comentários, é um desafio que eu faço. Que vocês deixem nos comentários 5 filmes de terror que vocês gostam bastante, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até a próxima.